sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Pluralidade das Existências. Para nos ajudar a tratar deste tema, convidamos a colega Lorena Quemelo, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Olá, Rose. Boa noite a todos. Boa noite, Lorena. Seja muito bem-vinda. É um privilégio estar na tua companhia. Igualmente. Obrigada. Lembramos aos internautas que a bibliografia do tema está na descrição deste vídeo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma questão que nós vamos tratar no programa de hoje, que vai ser o embasamento também da nossa conversa. E isso é muito instigante para nós, para todos nós. E Kardec, então, ele instiga também, e ele nos auxilia quando ele pergunta, né, aos espíritos, e pergunto para ti, Lorena, os espíritos são todos iguais ou existem entre eles alguma hierarquia? Deus nos criou todos iguais. Saímos das mãos do Criador da mesma forma, dotados de alguns atributos, né, e de livre-arbítrio e com inteligência. Mas a diferença está em nós, naqueles que realmente cumprem a trajetória a que são convidados. Os espíritos é que fazem esse caminho, né, de diferenciar um dos outros. Tem espíritos que são mais disciplinados, conseguem entender mais rápido o que Deus quer de nós, né? Que Deus nos formou, que não nos criou como uma pedra bruta, vamos assim dizer. E Ele quer que a gente trabalhe essa pedra e moldure essa pedra, transforme essa pedra em luz. Então, a diferença vai estar no esforço que cada espírito vai fazer para poder atingir um objetivo que é a evolução. Então, a nossa diferença está na nossa disciplina de querer sermos, sim, pessoas ou seres humanos melhores. Então, nós podemos dizer, Lorena, que isso é um processo individual e intransferível, né? Cada um precisa fazer a sua tarefa, porque Deus já fez a dele. Compete a nós Exato. agora fazermos a nossa, é isso? Isso mesmo. É como se a gente tivesse um terreno para fazer algumas semeaduras. A nossa encarnação é uma semeadura. Cada um de nós a obra do jeito que achar conveniente para si. Mas, nesse obrar, as consequências é que elas são diferentes dependendo de cada criatura. Então, se você obrou no bem, terá um tipo de colheita. Mas se você obrou no mal, você terá que ser responsável, porque a lei de responsabilidade também faz parte da nossa existência. E tudo aquilo que você faz, você obrigatoriamente, se não estiver de acordo com a lei de Deus, você terá que refazer. Como dizem, é da lei. Ensino, né? Isso. E é para todos, né? É isso que nos torna iguais, então, nesse sentido, né? Que a lei ela é aplicada para todos nós, independente de quem quer que nós estejamos nesse corpo físico. Se houvesse alguma diferença, se houvesse um privilégio da parte de Deus, não seria mais justiça. Né? Então, todos nós, quando a gente diz, Deus não me vê, Deus nem sabe que eu existo. Não, Ele sabe sim que você existe, Ele sabe que você faz parte desse contexto, e você não está aqui abandonada ou esquecido. Você está aqui sob a proteção de vários benfeitores espirituais. E esses benfeitores espirituais trabalham por nós, nos ajudam incansavelmente. O problema é a nossa rebeldia.
É a nossa falta de vontade de buscar certas coisas que fazem bem para o nosso espírito. Nós estamos voltados, por exemplo, às coisas da vida material, esquecendo da nossa imortalidade, e muitas vezes nem sabendo que somos imortais. Quantas e quantas vezes a gente se depara com pessoas que procuram todas as alternativas possíveis para poder preencher o vazio existencial. Mas observa se procuram Deus. Observa se eles conseguem cuidar da essência divina que está dentro deles. Então, eles têm uma dificuldade muito grande, porque acham, muitas vezes, criam teorias de que Deus não existe, criam teorias de que se o corpo morre, morre tudo. Então, não conseguem perceber a sua própria divindade. E nisso, lógico, os enganos acontecem, as dores aparecem, e a criatura humana está num mundo onde a dor prevalece, a dor predomina nas criaturas. Desde o casebre mais humilde até o palácio mais ostensivo, está a dor presente. A dor, na realidade, é o bisturi de Deus para nós todos. É ela que faz o trabalho de regeneração nosso. Então, muitas vezes nós achamos que Deus está nos castigando. Não, ele não está nos castigando. Ele está nos perdoando todas as vezes. Só que ele diz assim: ó, meu filho, você vai ter que voltar lá e começar tudo de novo. Porque senão você não vai conseguir entender a minha paternidade divina, o amor que eu tenho por ti. E a gente então vai. Quanto mais rebeldia, quanto mais orgulho da nossa parte, maiores serão os números reencarnatórios. E veja, Deus é tão bom que às vezes as pessoas dizem assim: se a Terra se destrói, onde é que nós vamos morar? O que vai acontecer com a gente? E o próprio Chico uma vez disse assim: não se preocupem, ele arruma outro orbe para nós. Então, as nossas reencarnações, elas se dão também em outros mundos. Elas se dão também em outras situações, mais desmaterializada ou menos. Vai depender muito de nós, espíritos, né? Da nossa moral, porque a nossa moral tem uma influência muito grande dentro da nossa liberdade de ação. Porque se não fosse assim, nós não iríamos obrar no bem. Quanto mais liberdade sem responsabilidade, maior o engano. Então, nós percebemos que a nossa, ela é tolhida, ela é cerceada, mas aqueles benfeitores, aqueles espíritos que reencarnam com missão, por exemplo, já são espíritos que podem andar com os próprios pés e apontar caminhos, coisa que a gente ainda não consegue pela nossa inferioridade. Mas a gente chega lá, eu tenho muito entusiasmo com isso, que a gente chega lá um dia e vai conseguir fazer com que a nossa luz, como diz Jesus, vós sois luz, que brilhe a vossa luz. Essa luz um dia vai ter que brilhar. Eu estou torcendo para isso. Eu tenho certeza que um dia isso em todos nós vai acontecer. E fica aqui o convite para o despertamento através do conhecimento. E Lorena, existe um número determinado de grau de perfeição entre os espíritos? Eu acho que essa pergunta você não fez lá no início? Ou então, assim, um grau um número de reencarnações, talvez seja isso? Pode ser, pode ser. Se nós Então, assim, temos um o número determinado de número. reencarnações não tem um número certo. Ela vai depender, mais uma vez, do próprio espírito. Quanto mais o espírito se aprimora, ele busca o seu aprimoramento, mais rápido ele larga ou deixa das reencarnações mais materializadas. Ele atinge o objetivo. Mas aquele espírito mais rebelde, aquele espírito mais reticente, ele vai demorar mais. É que nem aquele aluno que está no colégio e ele roda e não consegue passar de ano. De repente ele percebe assim: nossa, o meu grupo que eu comecei a estudar já sumiu da minha visão.
Eu estou aqui no meio de um monte de criaturas pequenas, eu já estou grande, e como é que eu vou fazer? Então, muitas vezes, nós precisamos adiantar um pouco esse processo, nos esforçando mais, estudando, buscando mais o nosso aprimoramento, para que a gente possa, então, voltar para casa, como diz, com a veste nupcial que Jesus tanto pediu no seu evangelho, né? Que a gente volte para casa livre de todas as mazelas. Como ele disse, a gente não vai sair daqui sem haver feito toda a tarefa que nos cabe. Que bom que nós temos a misericórdia divina que sempre está nos alcançando, nos tocando, nos oportunizando, então, a reparar, a fazer de novo, a harmonizar tudo aquilo que nós desarmonizamos. Isso é uma Exato. bênção. Então, Lorena, nós podemos dizer também que um dos motivos pelos quais o espírito precisa reencarnar é justamente isso? De se aprimorar? Isso. Sim, com certeza. Né? Nós falamos há pouco que a gente é como algo ainda desforme, feio, né? E lógico que esse aprimoramento vai depender muito de cada espírito. Quanto mais ele obra no bem, quanto mais ele se doa também para os seus irmãos em humanidade, quanto mais ele ensina, quanto mais ele ajuda, quanto mais caridade ele praticar, mais depressa ele chega a essa perfeição relativa. E veja, é tão bonito essa coisa que a gente tem dentro de nós de se aprimorar. Tem gente que diz que numa só existência a gente consegue isso, não acreditando na reencarnação. Aí a gente se pergunta, eu faço autoanálise, eu procuro me melhorar e eu percebo que eu não avanço, eu recaio várias vezes, né? Então, se numa encarnação eu conseguisse atingir essa perfeição, que beleza seria, mas é impossível. É impossível, tamanha é a nossa inferioridade ainda. E o trabalho é muito árduo, porque é difícil nós extirparmos de dentro de nós um hábito enraizado, uma atitude que a gente vem repetindo há várias encarnações. Então, nós precisamos de trabalho, muito trabalho em nós mesmos. A autoanálise, o refazer dos nossos equívocos, moldar a nossa personalidade para o bem, para o belo, né? Buscar sempre estar em contato com pessoas melhores para a gente se tornar um pouco melhor. E aquelas que não são tão boas, buscar pessoas melhores para que elas consigam esse almejado intento, né? De se tornarem melhores também. Porque o próprio Cristo disse que não se chega a Ele sem levar junto conosco o nosso irmão. É da lei, é da vida, né? Então é tão bom porque a gente não vai sozinho, a gente vai com aquelas criaturas que Deus com certeza coloca no nosso caminho para nos melhorar e também para que a gente possa ajudar a melhorar. Acho que isso é fundamental para todos nós. E a maior alegria nossa, eu acredito, vai ser voltar para casa com as mãos cheias. Que lindo isso, Lorena. Essa percepção, né, que nós não estamos sozinhos, que nós podemos fazer a diferença na vida do outro e que é justamente fazendo a diferença na vida desse outro que nós vamos chegar até Deus. Isso é muito bonito, é confortante, faz a gente perceber que sim, fazer o bem, buscar o belo, como tu mesmo falaste, faz toda a diferença na nossa existência. Lorena, nós estamos chegando ao final já do nosso programa, Que passa tão pena. rápido, É. mas eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem final aos nossos internautas e a tua despedida. Ok, Rose, foi um prazer ter estado contigo. E eu quero dizer de todo o coração a quem está nos escutando: cresçam para Deus, pensem em Deus, meditem todos os dias na grandiosidade que é a vida. Nós estamos aqui para sermos pessoas melhores.
Deixemos de lado o nosso orgulho e a nossa vaidade. Busquemos o nosso aprimoramento. E não precisa ser rápido. Vamos devagar, como diz Joana de Ângeles, um passinho por dia. Um pequeno adianto por dia. E a gente chega lá. Eu desejo que todo mundo chegue junto, de mão dada, felizes, e também com aquela sensação de que a gente cumpriu a nossa tarefa, como completistas da nossa caminhada. É isso, Rose. Eu tenho certeza que com passos curtos, nós seguindo um pouco todos os dias, como tu falaste, nós alcançaremos este objetivo. Muito obrigada, Lorena. Eu desejo para ti um fraterno abraço. E nos Igualmente a despedimos. todos. Obrigada. E nos despedimos, então, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. E até o próximo encontro. Ok.